Seu nome? Flymerson. Você chegou aqui em qual situação? Bispo, eu cheguei aqui com uma aparência de empresário. Eu tinha um título de empresário, mas na verdade uma vergonha, porque lá na minha empresa eu não tinha condição de dar o vale transporte para os meus colaboradores. Isso era uma parte da vergonha. Depois tinha vida sentimental, saúde, vivia doente. Era uma derrota. Minha vida era uma verdadeira vergonha, fracasso. Você fez aliança com Deus, mudou o quê? Bispo, aí eu cheguei à igreja, estava numa campanha de Israel, como essa. E ali eu comecei a ver os testemunhos e aquelas histórias que antes da aliança com Deus era pior do que a minha, representava. E tinha sido mudada. E eu comecei a ver aquilo, falei, eu vou fazer esse voto com Deus, vou fazer essa aliança com Deus. E ali eu fiz. Naquela ocasião eu sacrifiquei, e Deus ele começou a responder o meu sacrifício. O detalhe, bispo, que o meu foco quando eu cheguei aqui na igreja era obter as bênçãos, né? Era a terra prometida, não era a promessa. Presença. A presença de Deus. Você queria resolver seus problemas e ter uma vida de qualidade. Ou você queria dinheiro. Sim, senhor. Esse era o meu alvo. Esse foi o meu propósito quando eu cheguei e comecei a fazer aqui com Deus. E ali Deus ele honrou. Eu fui para o altar, Deus ele me honrou. Tanto que aquela empresa que estava envergonhada, logo depois que eu sacrifiquei, Deus abriu uma porta, eu fechei um contrato de R$500 mil e já foi ali o começo de um sucesso. Ao ponto que a minha empresa, no ramo da construção, foi fechando novos contratos, grandes contratos, que eu passei a pegar em permutas, imóveis. Então, eu adquiri apartamentos, terreno em condomínio fechado. Eu cheguei a um patamar, sim, muito bem de situação, milionário, um jovem milionário. Adquiri carros importados, assim, tinha uma vida muito próspera mesmo. E aí eu tinha me tornado dizimista, eu estava fazendo tudo direitinho. Só que um dado momento a minha empresa também era dizimista e faturando muito, eu comecei a olhar naquele valor e olhar também em tudo que eu tinha conquistado. E aí eu já comecei a olhar diferente, falei, não preciso tirar esse dízimo não, Deus não precisa de dinheiro. E aí eu comecei a roubar na fidelidade, a tocar no sagrado. Então eu tirava uma pequena oferta e devolvia ali para Deus. E aí veio uma próxima fogueira santa. E na época, pegava envelope, o pastor chamou para subir no altar, eu até saí do banco e vim, passei no altar para encenar que eu estava na fogueira santa, para mostrar para quem me conhecia, que eu estava na fé, mas na verdade, eu já tinha tirado os meus olhos do altar, e ali eu fiz aquela encenação, desci, guardei o envelope em casa. Na semana seguinte eu fui dar uma passeada no shopping, entrei numa agência de viagem, e aí eu comprei uma passagem por um cruzeiro marítimo. A data do embarque era exatamente a data do dia da subida no altar, do sacrifício. E Deus tinha me pedido naquela ocasião um sacrifício. E eu virei as costas para Deus e fiz aquela viagem. Até costumo dizer que o navio ele não naufragou. Mas a minha vida, quando eu cheguei em terra firme, a minha vida começou o naufrágio. Ali no porto mesmo, quando meus pais foram me buscar, eu já tive resposta deles ali, que clientes que estavam com contrato para assinar, desistir. As minhas obras que estavam em andamento, e muito bem, caminhada, começou a parar. E aí começou a situação ficou complicada, porque eu tive que começar a desfazer dos imóveis que eu tinha conquistado para cumprir os compromissos, e fui perdendo tudo. Eu acredito que deu 6 meses de calendário, eu cheguei na estaca zero, eu perdi tudo. Caminhonete que eu tinha importada, perdi para agiota, os imóveis tive que desfazer. Bispo, para quem comia em restaurante renomado, eu era recepcionado, e eu passei num restaurante, numa rua, a pé já, tinha perdido tudo, estava lá uma plaquinha, promoção, marmitex R$10. Falei, opa, vou entrar, e acho que eu devo ter uns R$10 no cartão. Eu fui passar o cartão, recusou. O dono do restaurante viu que eu estava ali envergonhado, pode levar, depois você me acerta. Então foi uma situação assim, deplorável. Eu não tinha o que comer em casa, eu não tinha nem o arroz em casa. Então foi uma vergonha, eu fiquei numa situação muito pior do que quando eu cheguei a primeira vez na igreja. O que você fez para mudar, como é que está hoje? Bispo, aí fiquei sofrendo no mundo, e aí eu lembrei de Deus. E aí eu voltei para a igreja, e eu lembro que quando eu cheguei naquela porta,
que eu bati o olho, o altar estava preparado, de novo era uma campanha de Israel. Ali foi glorioso, porque eu falei, olha a oportunidade que o Senhor está me dando. E ali eu sentei na primeira fileira aqui, fiz uma oração com Deus ali, falei, meu Deus, eu não tenho nada aqui, eu só tenho esse lixo de vida aqui que me restou, mas aqui hoje eu vou fazer um voto com o Senhor. E ali eu fiz essa oração, fiz um voto, na época eu não tinha nem R$1 para sacrificar, mas eu fiz um voto de R$3.000, falei, eu vou gerar meu sacrifício, mas com um detalhe, agora o meu alvo é a tua presença, meu Deus, eu não vou subir no teu altar almejando bênçãos materiais, dinheiro, agora é a tua presença, porque se eu não tiver a tua presença, não vai adiantar nada, eu vou conquistar e vai acontecer igual aconteceu comigo tempos atrás, vou perder tudo, vou ficar numa situação ainda pior, talvez nem vou ter oportunidade. E ali eu peguei essa oportunidade, fui gerar meu sacrifício, como eu já era do ramo da construção, então peguei 2 bicos naquele período, em pouco mais de 20 dias eu consegui levantar R$9.000, eu já tinha me consertado com Deus ali, tirei meu dízimo, minha oferta, e coloquei o meu sacrifício no envelope com a minha vida. A diferença é que aí eu coloquei a minha vida no altar. E aí eu falei para Deus, a minha oração foi assim, eu não fiz pedido. O meu pedido foi, meu Deus, eu quero a tua presença. De hoje em diante, eu quero o Senhor comigo, na minha vida. Porque eu sei que a trajetória vai ser longa. Tinha muitos problemas para resolver. E bispo, de fato, há 9 anos agora vai fazer que eu voltei para a presença de Deus. E dessa jornada para cá, Deus ele fez coisas maravilhosas. Posso dizer que ele realmente faz morada, porque o que ele fez foi algo assim que eu nunca pedi, né? Hoje sou um homem casado, muito bem casado, uma mulher também do altar, do fogo. Hoje eu sou um homem de uma mulher só, né? Hoje a gente tem vida com Deus, o casamento nosso é um casamento de Deus. E Deus foi abençoando, me emprestou 3 empresas em ramos diferentes. Hoje, graças a Deus, as empresas prosperam, são colunas da casa de Deus. E Deus foi abençoando, foi me dando terrenos a gente tem um clube de campo de luxo, um terreno mais de 700 metros quadrados. Agora estou construindo uma casa avaliada a quase R$4 milhões. Temos carros das empresas. Sim, a gente viaja, a gente faz tudo que a palavra de Deus diz, né? Comereis o melhor dessa terra. Então a gente tem o melhor dessa terra. Mas assim, o mais glorioso, o mais maravilhoso é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Você aprendeu que você tinha mudado a ordem. Você não quis primeiro o reino, não quis primeiro a presença prometida, você quis a terra prometida. E você conquistou, mas não tinha estrutura espiritual nenhuma e perdeu. Agora aprendeu? Sim, senhor bispo, eu falo que o Espírito Santo, ele te capacita, ele te dá direção, ele te dá estrutura, isso que o senhor falou é muito importante, ele te dá estrutura para suportar, porque a gente tem lutas, a gente tem guerras, o testemunho, a gente fala aqui no testemunho, mas é resumida a nossa história, 9 anos aqui de caminhar. Muitas lutas, só que é a vida com Deus, levantar 3 horas da madrugada, joelho no chão. E eu falo assim, a nossa vida, o nosso sacrifício, hoje a gente não faz pedido, hoje é um agradecimento por tudo que Deus faz para a gente. E eu separo 2 meses do ano, eu e minha esposa, para Deus. A gente separa 2 meses do ano, 100% para Deus. Sacrificar e se manter no altar. Sacrificar. E 10 meses a gente tem para colher com Deus. E Ele tem nos sustentado nessa fé. Deus abençoe.